O Corinthians venceu o jogo de ontem, fez 2-1 na Neoquímica Arena com 44 mil pessoas na arquibancada numa quinta-feira e está fora da Copa do Brasil e teve um momento faltando 21 minutos para o fim em que o Corinthians estava a um gol dos pênaltis. Um gol. Eu vou chegar nesse momento. E ele é o mais cruel de toda essa história. Nos próximos 12 minutos eu vou dissecar essa eliminatória inteira. Os 2 jogos. Do primeiro minuto no Beira-Rio até o apito final na arena. Sem grito, sem cobrança de cabeça, sem procurar culpado fácil. Porque a resposta para a pergunta onde o Corinthians perdeu essa vaga não é a que você está lendo hoje nas redes sociais. E eu vou te mostrar exatamente onde ela foi perdida, com hora marcada. Vamos ao retrato. Jogo de ida, domingo, no Beira-Rio. Internacional 2, Corinthians 0. Jogo de volta, ontem, na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Internacional 1. No agregado, 3-2 para o Internacional. Agora repara numa coisa. No somatório dos 180 minutos, a diferença entre os 2 times foi de um gol. Uma eliminatória decidida por um gol de diferença em 3 horas de futebol. E é justamente por isso que ela dói. Não foi atropelo, não foi humilhação, não foi um time muito melhor que o outro. Foi detalhe. Agora o coração dessa análise. Domingo, Beira-Rio. Matheus Bahia abre o placar aos 15 minutos. 6 minutos depois, aos 21, Alan Patrick converte um pênalti. 2-0. 21 minutos. Não deu tempo nem de aquecer o banco de reservas. E aqui está o ponto que quase ninguém está falando hoje. Naquele instante, aos 21 minutos do primeiro jogo, a eliminatória já tinha mudado de dono. Tudo o que veio depois, os 69 minutos que restavam lá, mais os 90 da volta, foi o Corinthians jogando contra uma conta que ele mesmo abriu. O Internacional não precisou ser melhor que o Corinthians nos 180 minutos, precisou ser melhor em 21. E tem uma coisa que agrava isso, que é o tipo de gol. Um gol de bola rolando você atribui a um lance infeliz, a um desvio, a uma inspiração do adversário. Mas quando o segundo sai de pênalti, aos 21 minutos, você não está falando de azar. Está falando de uma equipe que se colocou em risco dentro da própria área, na abertura de um mata-mata fora de casa, quando o mandamento número 1 é não tomar gol cedo. E agora deixa eu te explicar porque 2 gols fora de casa é quase uma sentença. E isso não é opinião. É aritmética. Com 2-0 na ida, a volta passa a exigir 3 gols para a classificação direta. Exatamente 2 levam a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado elimina. Fazer 3 gols num jogo de futebol já é difícil. Agora, fazer 3 gols contra um time que só precisa não perder por 3, isso é outra categoria de dificuldade, porque o adversário reorganiza tudo. Baixa a linha defensiva, encurta os espaços entre os setores, mata o ritmo e transforma cada falta, cada lateral, cada tiro de meta em 30 segundos que não voltam mais. E aqui está o paradoxo cruel de toda remontada. Quanto mais o time da casa precisa, mais ele tem que se abrir. E quanto mais ele se abre, mais fácil fica para o adversário fazer o gol que fecha a conta de vez. Repara na armadilha. Você precisa atacar com muita gente, porque 3 gols não saem com 2 atacantes isolados, mas atacar com muita gente significa deixar espaço nas costas. E deixar espaço nas costas contra um time organizado significa entregar exatamente o contra-ataque que ele está esperando o jogo inteiro. Não existe saída elegante dessa armadilha. Ou você aceita o risco, ou você não faz os 3 gols. Agora vamos olhar como o Corinthians entrou em campo, porque a escalação conta uma história. Hugo Souza no gol. Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu na linha defensiva. Ranieri, André Luiz e Breno Bidon no meio. Rodrigo Garro na armação. E na frente, Caio César e Pedro Raul. 2 atacantes de origem, um armador clássico atrás deles. 3 volantes por trás sustentando. Isso é um time montado para ter presença na área, não para ter posse bonita no meio-campo. E aqui tem uma tensão que vale nomear. Quem monta esse time é o Fernando Diniz, que é, entre os técnicos brasileiros, justamente o mais associado à posse de bola, à construção paciente, ao jogo apoiado. Só que jogo de remontada não pede paciência, pede volume, cruzamento e bola parada. É legítimo perguntar se o time que precisava jogar ontem era o time que o Diniz gosta de treinar. E tem uma ausência que pesa nessa conta. O Memphis Depay não estava em campo. A renovação de contrato dele está travada, não foi assinada, e o jogador ficou fora.
numa noite em que o Corinthians precisava de 3 gols. Ficar sem o seu jogador mais decisivo no último terço não é detalhe administrativo, é desfalque esportivo e dos grandes. Do outro lado, o Internacional do Pesolano entrou com Matheus Cunha no gol. Bruno Gomes, Maripan, Mercado e Matheus Bahia na defesa. Paulinho, Vitinho e Bruno Henrique no meio, Alan Patrick na criação, Carbonero e Bernabei mais adiantados. Repara que o Inter manteve Matheus Bahia, que fez gol na ida, e manteve Alan Patrick, que fez o pênalti. Não mexeu no que funcionou. Time com 2 de vantagem não experimenta. E agora a linha do tempo dos 90 minutos de ontem. Presta atenção nela, porque é aqui que a noite se explica. O primeiro tempo inteiro passa sem gol do Corinthians. 10 minutos, 20, 30, 40. Lembra do que eu falei no vídeo de antes do jogo? Que se não saísse gol cedo, a ansiedade entrava em campo junto com o time? Foram 42 minutos até o primeiro gol. Aos 42 do primeiro tempo, Gustavo Henrique marca 1-0. Agregado 3-1. Faltam 2 gols. E aqui vem a primeira ironia da noite. Esse é o melhor momento possível para fazer um gol. Você vai para o intervalo com o estádio em pé, com a conta melhorando, com 45 minutos inteiros pela frente e precisando de 2. Aí vem o segundo tempo. Aos 7 minutos da etapa final, o Bernabei marca para o Internacional. 1-1 e a conta do Corinthians, que era 2, volta a ser 3. 3 gols em pouco mais de meia hora contra um time que agora só precisa administrar. Ou seja, o Corinthians fez gol no melhor momento possível e tomou gol no pior momento possível. 7 minutos depois de voltar do vestiário, quando o time inteiro ainda está reentrando no ritmo, eu falei disso no vídeo que subi antes do jogo. Estava lá, publicado, com hora marcada. O cenário de pesadelo era o Inter marcar. E não porque eu adivinho o futuro, porque a conta é essa. Quando o visitante marca numa remontada, ele não aumenta a vantagem dele. Ele multiplica a dificuldade do outro. E multiplica de um jeito psicológico também, porque o estádio inteiro faz a conta ao mesmo tempo. 44 mil pessoas somando de cabeça na mesma fração de segundo e chegando no mesmo resultado. É o gol mais barato e mais caro de um mata-mata ao mesmo tempo. Barato de fazer, caríssimo de sofrer. Mas o Corinthians não morreu ali. E é agora que vem a parte que dói de verdade. Aos 24 minutos do segundo tempo, Pedro Raul marca 2-1, agregado 3-2. E aqui eu preciso que você preste muita atenção no que essa conta significa. Com 2-1 no placar, faltando 21 minutos, o Corinthians estava a 1 gol de levar a decisão para os pênaltis. 1 gol só, não 3, não 2. 21 minutos com a arena explodindo, precisando de um gol para empatar a eliminatória e mandar tudo para os pênaltis, onde qualquer coisa pode acontecer. Esse gol não veio, e é por isso que essa eliminação vai machucar mais que uma goleada, porque goleada você aceita, você fala, hoje eles foram melhores e vira a página, mas ficar a 1 gol e 21 minutos dos pênaltis, dentro da sua casa, com 44 mil pessoas gritando, isso não vira página, isso fica. Agora, a parte que ninguém vai te contar hoje, porque não rende briga. O Corinthians fez o que tinha que fazer. Um zagueiro fez gol. Gustavo Henrique, que entra em campo para defender, marcou. E quando o zagueiro faz gol em mata-mata, isso quer dizer uma coisa específica. O time foi buscar pelo alto. Bola parada, gente na área, segunda bola. Isso é plano, não é sorte. Um centroavante fez gol. Pedro Raul. O time criou e o 9 concluiu, que é literalmente o que se pede de um 9. Os 2 gols vieram exatamente de onde o plano dizia que tinham que vir. E tem a arquibancada. 44.777 pagantes, numa quinta-feira. Deixa eu colocar esse número em perspectiva. Não é domingo, não é final, não é clássico. É quinta à noite em São Paulo, com trânsito, com a maioria dessas pessoas tendo trabalhado o dia inteiro e tendo que trabalhar no dia seguinte. E com o time precisando de uma remontada de 2 gols. Isso não é número de jogo fácil, é número de gente que foi lá empurrar sabendo que era quase impossível. Então, se você procura alguém para culpar pela noite de ontem, não é o time e definitivamente não é a arquibancada. Vamos falar do banco com honestidade, porque é aqui que a internet vai brigar hoje. Foram 5 substituições. Entraram Alan, Jesse Lingard, Matheus Pereira, Dieguinho e André Carrillo. 5 é o máximo permitido. Mexeu tudo o que dava e mexeu na estrutura. Saiu um zagueiro, saiu o armador, saíram 2 do meio, saiu um atacante. A favor, num jogo em que você precisa de 3 gols, esgotar o banco é o certo.
Guardar carta na manga em eliminatória é o tipo de prudência que só serve para explicar derrota depois. Contra. 5 trocas são 5 interrupções na construção. E em remontada, ritmo é matéria-prima. Cada substituição é o jogo parando, o adversário respirando, a linha se reorganizando e o adversário estava justamente atrás de respiro. Eu não vou dizer que as trocas custaram a vaga. Seria desonesto. A vaga custou 21 minutos no Beira-Rio. Mas a pergunta é legítima. Então vamos resumir os 180 minutos numa frase. O Corinthians perdeu essa eliminatória por um gol de diferença. E esse gol foi entregue no intervalo de 6 minutos, num domingo, a 1.100 quilômetros da Neoquímica Arena. A lição não é sobre raça, não é sobre vontade, é sobre uma coisa só. Em mata-mata, o jogo de ida não é aquecimento. É metade da decisão. Um time que entra de salto baixo nos primeiros 20 minutos fora de casa, passa o resto da eliminatória pagando juros. E o pior dos juros é esse. Você pode jogar melhor, encher o estádio, fazer 2 gols, chegar a 1 gol dos pênaltis e ainda assim sair. Porque o mata-mata não soma esforço, ele soma gols. E a conta começa a correr no primeiro minuto do primeiro jogo, não no segundo. Ontem o Corinthians pagou os juros, porque a conta já estava fechada antes de a bola rolar. Comenta aqui embaixo uma coisa só. Pra você, essa eliminação foi ontem na Arena? Ou foi no domingo no Beira-Rio? Eu vou ler todos os comentários um por um. E se você chegou até aqui, nos 12 minutos, se inscreve no canal. Porque o Timão TV voltou e ele é isso. Eliminatória inteira, dado e prancheta, sem grito. Toda semana. Te espero no próximo.